Olá, para você que está escolhendo a sua próxima eletiva, queria te convidar para conhecer o curso de aprofundamento em Filosofia e Sociologia. Se até pouco tempo essas duas disciplinas foram escanteadas do currículo formal, agora é notório a importância delas para você passar no vestibular. Basta que você olhe para os últimos anos para a prova do Enem. Mais especificamente, se a gente pegar como referência a prova de 2024, foram 11 questões de filosofia. Foram 10 questões de sociologia, passando por temas da sociologia clássica, a discussão de questões mais contemporâneas e que ganharam lugar no debate público. Mas se ainda assim o Enem não é a sua prioridade, você vai prestar USP, também houve uma mudança no conteúdo programático. São mais de 26 pontos de atenção. A gente está falando que essas duas disciplinas não só te instrumentalizam para responder as questões do vestibular, que são cada vez mais numerosas, mas também te ajudam a desenvolver habilidades que são requeridas por esses grandes vestibulares. Ah, mas eu não vou prestar USP, o meu foco é INSPER. Se você também já deu uma olhada na prova do INSPER, você sabe que tem uma parte que é formada de uma arguição oral, que conta também com a sua capacidade de dissertar sobre questões que de fato afetam a nossa sociedade. E a filosofia e a sociologia são disciplinas que vão te ajudar a desenvolver isso. Além do que, outra parte importante da sua prova é exatamente a redação. São todos temas que você consegue se sair muito melhor, caso você tenha um argumento de autoridade ancorado em algum teórico ou teórica da história da filosofia ou da sociologia. A gente está falando de duas disciplinas que, então, vão te auxiliar não só nas habilidades, não só no conteúdo para responder de maneira direta as questões, mas também para pensar a sua redação. Mas como funciona o curso? Quais são os temas que a gente vai tratar? Vou te contar. O objetivo central do curso é desenvolver os conceitos dos teóricos e teóricas da filosofia e da sociologia, dos principais que compõem o cânone dessas duas disciplinas, e pensar como esses teóricos e teóricas nos auxiliam a interpretar de uma maneira interdisciplinar questões do presente. Se você se lembrou, em 2023, o Estado francês proibiu o uso das abaias, essa vestimenta típica das mulheres muçulmanas, em espaços públicos franceses. O argumento central é que o uso das abaias vai contra o princípio da laicidade do Estado francês. O ministro da Educação chegou a dizer que quando um aluno entra em sala de aula, a gente não deve ser capaz de identificar qual é a religião desse aluno. Se por um lado o argumento parece se justificar pela ideia de laicidade, por outra, a pergunta que cabe é: quem é laico? As pessoas ou as instituições? Olhando para o histórico de atuação do Estado francês, a gente também pode lembrar que esse fato de 2023 tem raízes já em décadas anteriores, mais especificamente em 2011, as mulheres muçulmanas foram proibidas de usar a burca ou o niqab nos espaços públicos, essa vestimenta típica muçulmana. A proibição, de novo, tinha como argumento o respeito ao princípio de laicidade do Estado, a preservação da liberdade e do direito da mulher. Afinal, uma mulher que cobre o corpo inteiro, deixa só os olhos à mostra, não pode ser nada senão oprimida. Mas, quando em nome da liberdade os direitos humanos são violados, alguém perguntou, de fato, para essas mulheres como essas mulheres se sentem? De certo modo, não. Afinal, elas foram para o espaço público francês reivindicar o direito de usar a burca. Você consegue perceber que uma mesma situação pode ser lida por diferentes vieses? Quando a gente pensa, por exemplo, numa perspectiva legal, quando essas mulheres são proibidas de usar o véu em espaços públicos, elas também são proibidas de frequentar, por exemplo, a escola, que é um direito legal. Uma mesma situação pode ser lida por um viés legal, por um viés da filosofia, por um viés da sociologia, por um viés de gênero, por um viés de um racismo de Estado. A ideia do nosso curso, então, é conseguir mobilizar conceitos clássicos da filosofia e da sociologia de uma maneira interdisciplinar para analisar questões contemporâneas. Então, a eletiva de aprofundamento em filosofia e sociologia adota uma abordagem interdisciplinar que nos ajuda a pensar questões contemporâneas centrais para o debate público e também se ocupa em estudar os teóricos clássicos de cada uma dessas disciplinas. 3 tópicos de estudo dessas duas disciplinas, não só no que diz respeito ao conteúdo, mas também nas habilidades